Olá, alunos de Matemática Financeira, sejam bem-vindos, então, à nossa disciplina. A disciplina de Matemática Financeira está registrada nos sábados pela manhã. É uma disciplina híbrida, que significa que nós teremos algumas aulas presenciais e, obrigatoriamente, todas as avaliações serão presenciais, tá bem? A gente tem um grupo de WhatsApp que eu gostaria que vocês acessassem, o linkzinho para entrar está aqui embaixo, então cliquem e acessem para a gente conversar. Primeira pergunta que eu gostaria que vocês respondessem lá no nosso grupo, né, é: qual a disponibilidade de vocês para aulas aos sábados pela manhã? Alguém não tem essa disponibilidade, ou daqueles que têm essa disponibilidade, como é que está funcionando? Eu pretendo gravar as nossas aulas, ok? Assim como essa aula introdutória. Mas antes de organizar ela, eu preciso ter uma ideia, né, do que vocês pensam da disciplina, ok? Então, assim, todas as avaliações, elas são presenciais, obrigatoriamente presenciais. As aulas, elas serão gravadas e eu vou disponibilizar horários, né, para que vocês conversem comigo e tirem dúvidas com relação à disciplina também. Mas a maior parte das aulas vão ser gravadas, porque nem todos podem acessar, né, ou podem estar na universidade sábado pela manhã. Ainda assim, eu gostaria muito que vocês fizessem, então, duas coisas: que vocês acessassem lá o nosso grupo de WhatsApp, fizessem a apresentaçãozinha de vocês, quem vocês são, qual o semestre de vocês, e também colocassem, então, a disponibilidade de ter aula ao sábado. Lembrando que, olhem lá no nosso plano de ensino, as avaliações são presenciais. Então, nas avaliações, vocês precisam estar presentes. Agendem isso, tá bem? Com o trabalho de vocês, peçam folga, enfim, muito importante, tá bem? Então, eu sou a professora Stephanie, sou professora, então, do curso de administração. Alguns de vocês não tiveram aula ainda comigo. Sou formada em administração e ciências contábeis, por isso eu ministro a disciplina de matemática financeira para vocês, não é? Eu vou apresentar para vocês na aula de hoje, então, o nosso plano de ensino, basicamente ele, e o trabalho da disciplina. Nós teremos, basicamente, duas provas teóricas presenciais e um trabalho externo que vocês farão em grupos. De qualquer forma, a disciplina ela vai estar toda montada dentro do Moodle, com todos os tópicos referentes às nossas aulas, com todos os materiais, e os trabalhos serão postados lá, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para que vocês vejam o nosso plano de ensino, tá bem? Então, vocês têm aqui plano de ensino de matemática financeira que já foi postado. Vocês têm na primeira aula de hoje, então, a apresentação da disciplina, as apresentações e o plano de aula. Eu gostaria que vocês se apresentassem a mim, então, né, lá no nosso grupinho, dizendo de que semestre vocês são, se já tiveram aula comigo, se ainda não tiveram. E uma questão muito importante: se vocês já fizeram matemática básica, e como é que foi a experiência de fazer matemática básica? Se está ok para vocês, ou é preciso que eu retome conceitos de matemática básica antes de introduzir juros simples, juros compostos e conceitos de matemática financeira. A nossa aula ela é dividida assim de forma a que a gente acompanhe o que vai ser abordado de uma forma muito simples, assim, né? Então, a gente vai abordar primeiro os conceitos mais simples da área de matemática financeira, que é juros simples e juros compostos. Depois disso, a gente vai falar um pouco sobre descontos. Aí, então, a gente vai falar sobre anuidades. Depois, a gente vai falar sobre questões relacionadas à equivalência de capital e sistema de amortização. E, por fim, a análise de investimento. Tomando cuidado para a gente não entrar na área de gestão financeira, que é a disciplina que vem depois de matemática financeira, né? Então, em matemática financeira, a gente basicamente vai acompanhar a utilização e importância de aprender estes cálculos para a vida real, né? E aí, na vida de vocês, vocês vão perceber que vocês acabaram se deparando com operações relacionadas a estes conceitos, desde juros simples até questões relacionadas a sistema de amortização, por exemplo. Por conta disso, é que a gente vai ter lá no
nosso trabalho final uma experiência prática para que vocês aprendam como é que funciona. Então, assim, a ideia é que vocês consigam realizar cálculos de porcentagem, entender diferentes taxas de juros, calcular descontos, séries de pagamento, diferenciar sistemas de amortização e aprender a fazer cálculos de sistemas de amortização, ok? Para quê? Para que vocês consigam, então, fazer compras, financiamentos e saibam de alguma forma verificar as diferenças relacionadas a cada uma das simulações de financiamento ou de qualquer empréstimo que vocês façam na atividade prática de qualquer empresa. Então, a aula, o cronograma foi organizado nas 18 aulas da seguinte forma, então, a gente tem a apresentação da disciplina hoje e do plano de aula. No dia 13, a gente vai ter a introdução a conceitos básicos, para isso eu preciso que antes vocês me respondam se vocês tiveram matemática básica e como é que foi a experiência de matemática básica de vocês à distância, né, em ensino remoto, como é que vocês fizeram isso. Depois disso, nós vamos ter uma aula somente sobre juros simples. No geral, tem aula e no final da aula tem exercícios, tá? Nessa disciplina sempre tem aula e um conjuntinho de exercícios. Os conjuntos de exercícios são importantes para que vocês treinem para a prova. Então, juros simples, depois juros compostos na aula 4, depois uma aula sobre descontos, aula 5, lembrando que todas essas aulas são aulas gravadas, então vocês assistem a aula, efetuam um exercíciozinho e postam. Juros simples, juros compostos na quarta aula, na quinta aula a gente vai trabalhar descontos, depois disso anuidades. Fechando esse primeiro bloco, a gente tem lá no dia 17 de setembro a primeira prova teórica, que é presencial, portanto. Ah, como é que vai ser a prova teórica? Bom, ela vai ser parecida com os exercícios que vocês fizeram ao longo do semestre. Então, a gente vai ter exercícios que vão mostrar mais ou menos como é que vai ser, né, a prova teórica. Depois disso, a gente vai aprender os sistemas de equivalência de capital e os sistemas de amortização, tabela saque, price, basicamente. Depois disso, alguns relacionados à análise de investimento, alguns sistemas relacionados à análise de investimento, mas tomando cuidado para que a gente não entre, né, nos cálculos de análise de investimento, porque nós temos duas disciplinas que tratam disso, que é gestão financeira e análise de balanço, né? As duas vão tratar disso um pouquinho depois. Então, essa aqui, ela vai acabar trabalhando mais questões relacionadas a finanças, mas a cálculos, né, ou operações financeiras, sobretudo utilizadas por bancos, as bancárias, tá bem? Lá no dia 29 de outubro, então, a gente tem a nossa segunda prova teórica agendada, tá bem? Já agendem a segunda prova, até vou colocar aqui, ó, que não tá presencial, que também é presencial. Então, 17 de setembro, 29 de outubro, são provas teóricas, as duas presenciais. Lá no dia 5 de novembro e 12 de novembro, a gente tem um espaço para que vocês efetuem um trabalho prático não presencial, que é a terceira nota, tá bem? E aí, no final, lá no dia 12, a gente vai ter o quê? A entrega, vou colocar aqui, a entrega do trabalho prático presencial. O que é esse trabalho prático presencial? Aí depois a gente tem notas parciais, recuperação, encerramento de semestre e publicação das notas dos sites. Mas então, este trabalho prático presencial, tá bem? O que tem esse trabalho prático presencial? Vocês vão, então, se reunir em grupos de 3 a 5 componentes, ok? 3 a 5 alunos em cada grupo. Cada grupo vai escolher uma transação bancária, ou um financiamento, ou empréstimo, ou penhora, ou qualquer tipo de transação, pode ser na área rural, pode ser na área empresarial, mas qualquer transação bancária, ok? Escolhendo essa transação bancária, vocês vão ter que efetuar a simulação desta transação bancária em 3 bancos diferentes. Então, vocês vão lá, eu escolhi empréstimo de determinado valor, e eu vou simular em 3 bancos. Você simula em 3 bancos. A partir dessa simulação, vocês vão analisar a partir da teoria que a gente estudou, né? Então, vocês vão fazer uma análise de qual é os juros que estão ali envolvidos, né? Se fala de juros compostos, nunca é juros simples, qual é o juro real, por exemplo, por trás do índice que eles estão colocando para vocês, o que eles estão dando, e vocês vão gerar um relatório explicando qual é a melhor alternativa e por quê. Né? Vocês podem fazer de financiamentos de tabelas diferentes, vocês podem fazer de empréstimos com tabelas diferentes. A escolha, né, relacionada
A operação financeira vai de vocês. Eu acho que quanto mais vocês conseguirem quanto mais vocês conseguirem se empenhar na escolha da transação para não pegar uma muito simples, mais vocês vão poder falar a respeito dela. O trabalho ele tem que ser entregue de acordo com as normas lá da UERGS, tá? Tamanho da folha 4, letraria 11, justificada, recuo, de acordo com o manual da UERGS, tá? Tem que ter capa, introdução, onde vai ter importância, justificativa, objetivos, material e métodos, resultados e discussões e considerações finais. Então, ele tem que ser um trabalho bem completinho, tá bem? Vocês vão entregar esse trabalho, então, lá no dia, tá aqui, no dia 12 de novembro. Esse espaço para vocês efetuarem o trabalho não significa que vocês tenham de deixar para fazer o trabalho no dia 5. Por quê? Porque antes disso, muito provavelmente na aula do dia 2, já no dia 13, eu já vou pedir para vocês que vocês me indiquem quem são os grupos, né? Então, vocês já vão ter que me colocar os grupos. Lá no dia 4, provavelmente, eu vou abrir um espaço para que vocês coloquem introdução e vocês iniciem o trabalho. Eu não vou deixar que vocês só entreguem o trabalho pronto, porque aí vocês vão deixar para fazer na última semana e de repente vai ficar uma meleca. Então, é importante que vocês façam aos poucos, tá bem? Se vocês têm qualquer dúvida com relação à disciplina, com relação à avaliação, com relação às metodologias utilizadas, com relação a qualquer coisa, ou se vocês querem agendar orientações porque não entenderam o conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, tá bem? Deixa eu ver o que mais. Eu vou fechar aqui, então, o compartilhamento. Então, tá, fechamos o compartilhamento. Acho que é isso, então, né? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. A primeira aula gravada vai ser postada, então, ao longo da próxima semana, antes do sábado, para dar tempo de vocês, no final de semana, reverem e efetuarem os exercícios da aula. E qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato, tá bem? Muito obrigada, um prazer receber vocês. Beijos e bom final de semana.